Bom dia, hoje a gravação tá saindo de manhã, então hoje é bom dia, gente. Bem-vindos a mais um episódio do Lealcast, aonde a gente sempre faz o quê? Aquele debate gostoso sobre maternidade, sobre pessoas com deficiência, assuntos atuais, enfim. Aqui a gente fala de tudo um pouco, queridos, até de ciência. Semana passada a gente teve um podcast aqui fantástico, embasado cientificamente, com um universitário incrível, que depois vai ao ar aí para vocês verem. Mais uma vez, eu sempre falo, eu fico com a minha pautinha aqui, Júlia, que é pra eu não me perder, sabe como é que é, né? Senão a gente começa falando eh, sobre autismo e termina falando sobre a Terceira Guerra Mundial. Então, eu TDAH que rola solto. preciso de um roteiro para poder seguir aqui a nossa pauta. E aí, o tema de hoje a gente vai falar, né? Hoje a gente vai falar sobre o seguinte, sobre a invisibilidade, o autista adulto, o autista na vida adulta. Daqui a pouco eu vou apresentar a Júlia com mais cautela, com a presença que ela merece. E antes disso, já vou deixar aqui os meus agradecimentos à produtora Glow, sempre maravilhosa, abrindo esse espaço aqui pra gente poder tratar de assuntos tão importantes. E é isso, gente. Vou falar igual um colega que eu vejo na internet, como é que é? Gratidão, gratitude, gratiluz. E então, vamos lá. Agora sim. Agora eu vou ler aqui a apresentação maravilhosa que a Areta Ai, fico escreveu até sobre tímida Dona agora. Júlia Predes. Agora é nome e sobrenome, não é só Júlia. É É, Júlia Predes, pois é. certo? Então, hoje estamos recebendo aqui a senhorita Júlia Predes, autista adulta, nível 1 de suporte, Diagnosticar tardiamente. né? Mãe de 2 crianças lindas que eu conheço, que são umas gracinhas. É professora, fundadora do Instituto Saber Incluir, e depois a Júlia vai falar um pouquinho sobre o instituto dela também. E à frente da Oficina da Arte Estúdio, que é uma agência, gente, de gestão digital com foco em inclusão, o que é muito interessante. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, antes da gente começar, vou pedir para a Júlia falar um pouquinho sobre ela, quem é Júlia, entendeu? E aí ela mesma vai falar. Vamos lá, Julinha. Ai, gente, é tão difícil se descrever assim, né? Ainda mais que normalmente eu tô acostumada a estar do outro lado, né? Normalmente eu que tô entrevistando, eu que tô apresentando. Então, quando chega a hora da gente falar da gente, a gente sempre trava. Mas é muito sobre isso, né? Eu sou. Basicamente tá aí. Agora as pessoas estão começando a conhecer meu sobrenome, porque antes era só Tia Ju. Era Tia Ju pra lá, Tia Ju pra cá. Mas como eu me distanciei um pouquinho do trabalho com as crianças, né? Acabou com o meu sobrenome, que já era fácil de gravar, né? Porque Predes, dificilmente se você conhecer um Predes aí, ele não é da minha família. Provavelmente ele é. Mas sou Júlia Predes, sou professora de formação, estudante de pedagogia, lutando para terminar essa Vai graduação terminar em tão nome de suada. Jesus. Trabalho auxiliando mães a como elas podem auxiliar os seus filhos durante o processo de alfabetização, né? Sou professora especializada em autismo e deficiência intelectual. E eu ensino mães a auxiliar seus filhos nesse processo através do brincar. Falo muito sobre a importância do brincar. E tenho meu trabalho com o Instituto desde 2023. Eu estava percebendo esse ano que eu falei assim, gente, desde 2023. Parece Olha que quanto foi tempo já ontem. passou, né? É, e já aconteceu tanta coisa e ao mesmo tempo ainda tem tanta coisa pra gente fazer. E já tinha o trabalho com a Oficina da Arte, mas ele mudou muito e é isso, a gente vai contar um pouquinho de tudo isso hoje, né? Vai ser bem legal. Sim, gente, maravilhoso. E aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra Areta pegar a câmera pra gravar. Eu quero que ela grave esse momento, porque antes da gente começar esse podcast, eu quero deixar aqui uma palavra sobre a última treta que tá rolando na internet. E, e aí eu vou deixar essa contribuição aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, quero saber se vocês estão acompanhando. Então, Areta, liga a câmera aí, porque eu não vou começar a falar se você não gravar esse trecho, porque a gente vai Coitada da publicar Areta. esse trecho hoje. Independente de ficar gravado lá no YouTube, mas a gente vai deixar esse trecho hoje aí pro TRTT pra ver o que vocês têm a dizer sobre isso. Tá gravando, Areta? Foi? Então agora sim. Eu não sei se vocês acompanharam as últimas notícias que estão rolando por aí. Eu tenho visto muita gente comentando sobre isso, sobre a questão da Andréia Werner e da Vanessa, sobre o trelelê lá em Guarulhos, junto E com a que trelelê. prefeitura de Guarulhos. E, assim, eu queria deixar o seguinte aqui, gente. Eu vi o vereador, e aí eu vou falar mesmo, sem vírgula, sem corte, sem nada, aquele vereadorzinho mequetrefe, né? E depois eu tive curiosidade de olhar o que ele foi publicando sobre a situação.
Eu achei muito interessante que na entrevista dele ele fala: a deputada de esquerda, esquerdista, que veio aqui para poder falar sobre educação especial inclusiva, que nunca direcionou nenhuma emenda parlamentar para ajudar nada para isso, para aquilo, enfim. Sabe o que eu queria dizer com isso, gente? Não importa se é de esquerda, se é de direita, se tu tá de trás para frente, de cabeça para baixo. Sabe, essa polarização excessiva que a gente está vivendo hoje em dia no nosso país, ela vai destruir a nossa capacidade, gente, de coerência com relação às coisas. A Andréia, eu acompanho os stories dela, ela já estava há não sei quanto tempo tentando contato com a prefeitura de Guarulhos, sem sucesso. Até o ponto que as mães resolveram se manifestar, enfim, invadiram a prefeitura. Invadiram, né? Foram até a prefeitura acompanhados da Andréia, ela é deputada, é dever dela acompanhar esses processos do mandato dela, é uma das funções dela enquanto deputada estadual de São Paulo. E, enfim, e aí esse vereadorzinho que eu falei, né, Mequetrefe, foi lá, fez o escândalo dele à parte, o show dele à parte, levando uma situação tão importante, que é sobre a educação especial inclusiva, por um lado, como é que eu vou dizer, né, ideológico partidário, como forma de maquiar o que não está sendo feito. E o que me chama muita atenção, Fernanda, é assim, a forma como ele, um vereador, falando com uma mulher, a deputada, né? E a Sim. forma como ele se exaltava e falava com a mulher, com apontando o dedo na papel cara. na mão. De uma, assim, de uma arrogância mesmo, né? E, sim, de uma falta de respeito surreal. E o que eu achei muito, muito engraçado, assim, eu que sou cronicamente online, então, assim, eu acompanho todas as tretas que acontecem ali, dos influencers, dos micro-influenciadores ali. Gente, ele postando ali no post dela, mostrando assim, acompanhe meus stories. Eu fui lá. Eu fiz esse desgosto de contribuir pra dar migalha pra ele. E, gente, assim, uma manifestação tal qual essas das subcelebridades se comportando. Ele, vereador, se prestando a esse papel. Ai, assim, pra Nojento, mim né? ali não faz Nojo. sentido, incoerente, sabe? Não é. E aí a gente aqui do Rio de Janeiro, porque a Andréia é uma mulher respeitada a nível Brasil, não é só sobre São Paulo, é a nível Brasil, tamanho respeito, o trabalho dela, entendeu? E nós aqui, enquanto solidariedade, no Rio de Janeiro, em apoio a Andréia e a Vanessa, que passaram por esse papelão. E outra coisa, o tal vereadorzinho, né, que deveria entender sobre as questões e as tramitações da lei, falando sobre emenda parlamentar para ajudar a educação especial inclusiva. Gente, existe uma coisa chamada Fundeb. O Fundeb é direcionado para a gente ampliar os recursos e fazer o que é necessário a título de verba para a educação especial inclusiva. Então, assim, se tava um cocô, se tá um cocô, a grosso modo falando, a gente precisa gerenciar essa verba para que as coisas aconteçam. Então, não é sobre emenda parlamentar, é sobre você justificar, executar com o que você tem com essa verba para você poder prestar o serviço para a comunidade, para a população. E é nessa que esse pessoal ganha, essas pessoas que não entendem. Por exemplo, Exato. por mais que eu goste de falar sobre política, eu não entendo como é que funcionam as emendas, verba. Isso daí eu não entendo. Eu realmente não Sim. entendo. É algo que eu tenho muita dificuldade de entender. E a maioria da população também não entende. Então, a partir do Sim. momento que ele levanta a pauta, falando, porque você não deu emenda, porque você isso... Tipo assim, a população vai entender o quê? A deputada não fez o que ela deveria. Sendo Não que, fez pelo o que eu trabalho entendi, dela, né? ela não era obrigada, né? Não. E mesmo assim, Mesmo não sendo obrigada, ela ajudou. depois ela ainda comprovou a quantidade de emendas que ela direcionou para poder auxiliar na prestação Surreal. de serviço, enfim. Então, assim, ridículo. Ridículo. É essa política que a gente tem hoje. O podcast não é sobre esse assunto, mas a gente precisou falar sobre isso, porque eu não ia perder a oportunidade de prestar nossa solidariedade aqui para a deputada Andréia Werner e para a Vanessa, que são duas pessoas incríveis que têm total nosso respeito enquanto comunidade. E é isso. Então Agora vamos pra agora a gente vai começar a nossa pauta, certo? Do nosso podcast, que é o diagnóstico na vida adulta, Júlia. A gente vai entrar para as perguntas aqui bem específicas. Já falei que eu acho que eu vou chorar hoje. Calma. Ainda bem que eu não fiz muita maquiagem, então Isso, que é não vai pra ter não, problema. né, não vai ter tanto problema. Mas assim, eu quis fazer muito esse podcast com você justamente nesse mês, porque a gente está no mês da conscientização mundial do autismo. E aí fala-se muito sobre crianças, sobre questão de desenvolvimento, mas a gente pouco aborda as temáticas que envolvem a vida do autista adulto. Porque a criança vai crescer. A criança vai crescer. E aí, só que a gente tem uma outra questão que é interessante, que é você ter pego esse diagnóstico tardiamente. E a gente também vai entrar nessas perguntas, enfim. Eu vou começar com a pergunta número 1. Como e quando veio o seu diagnóstico? Então, como a maioria dos autistas diagnosticados tardiamente,
Maioria não, porque eu sei que tem muitos autistas que foram diagnosticados tardiamente que não têm filhos, mas assim, uma grande parte da população que foi diagnosticada tardiamente foi por conta do diagnóstico do filho, né? E foi isso, assim. Eu sempre fui uma pessoa diferente, e aí depois a gente entende esse diferente, mas passei por muitas coisas na vida. E quando eu tive meu filho, ele variou muito, assim, né? Porque foi uma gravidez super delicada. Eu fui mãe na adolescência, fui mãe com 17 anos, então, assim, fui mãe bem novinha. E muita coisa era atrelado a eu ser mãe nova. Então, eu lutei muito ali pelo diagnóstico do meu filho. E quando ele fez 2 anos, até os 2 anos, ele teve o desenvolvimento dentro do esperado. Ele atingiu todos os marcos, Uhum. falava, andava, tudo direitinho. Quando ele fez 2 anos, que foi justamente quando fez o lockdown da pandemia, ele fez 2 anos, 2 semanas depois fechou tudo. E aí ele regrediu muito. E aí eu acho que o tanto que ele regrediu foi por conta da poda neural e a mudança drástica de rotina. Porque como eu moro do ladinho do shopping, a gente todo dia saía, a gente tinha uma rotina bem ativa. E aí do nada ficou trancado dentro de casa. Então eu acho que foi essa junção que fez com que ele regredisse tanto, porque ele regrediu muito. E só que ao mesmo tempo que ele regrediu, ele avançou muito. Eu fui ali pro chão com ele, lutei muito ali com ele e sem as terapias, porque terapias de SUS eu nunca tive muita paciência. Eu sei que é um erro meu, porque é um direito meu, mas assim, eu honestamente nunca tive paciência para os rolês que não entendo até hoje. Graças a Deus que a gente tem lá a nossa amiga Raquel do SUS que consegue orientar o povo, mas não é minha área. E fui pro plano, sendo que assim, gente, o plano que eu tenho também é muito bom na emergência. Agora, o restante, esquece, muito ruim. E eu me irritava com as terapias. Então, eu fui aquela mãe que passava o dia inteiro com a cara no computador e fazendo. Cara no computador e ia testar com meu filho. Então, eu testei várias coisas. E aí, ele evoluiu muito rápido. Ele recuperou aquilo que ele tinha regredido. E aí chegou num ponto onde ele virou aquela criança que era normal demais pra ser autista e autista demais pra ser normal. E aí comecei a ver, aí eu comecei a perguntar, porque como tava ali na pandemia, o pessoal ficava assim, pô, mas foi efeito da pandemia, as crianças da pandemia tudo bugada, porque Sim. as crianças da pandemia, coitada delas, né, gente? Realmente foram crianças, assim, peculiares, digamos assim, porque eu confesso que realmente isso não tem como não ter um impacto drástico na evolução das nossas crianças. Sim. Mas a gente começou a ver muitas coisas que a gente tinha em comum. E assim, muitas coisas gritantes. Como, por exemplo, meu filho, a gente não conseguia pentear o cabelo dele. E Fernando sabe, ele é cacheadão, assim. E a gente não conseguia pentear, lavar a cabeça. Ele gritava, parecia que estava torturando a criança. E eu também sempre tive muita dificuldade para lavar a cabeça. Meu filho parou de comer tudo. Ele comia de tudo e parou. E eu também nunca comi nada. Eu hoje sou a que mais tem problema de seletividade alimentar lá em casa. Eles, graças a Deus, hoje em dia não tem mais. Só ficou pra burra velha aqui que ficou cagada e tô hoje tentando correr atrás do prejuízo. Eu brinco com a minha madrinha que eu tenho que fazer a introdução alimentar de novo pra ver se eu consigo evoluir em algumas coisas, porque assim, tá difícil. E entre outras coisas, assim, também nele que eu me identificava muito. E aí eu, como uma pessoa cronicamente online, fui pra internet e comecei a pesquisar sobre autismo na vida adulta, não por mim, mas porque eu queria entender quais os cenários que o futuro poderia me aguardar. Então eu pesquisava o nível 3 e eu pesquisava o nível 1. E na época, a gente tinha muito conteúdo sobre nível 3 científico, acadêmico, porque como eu sou da ciência também, né, eu adoro estudar, adoro ler artigo e tudo mais. A gente tem muito conteúdo rico sobre autismo nível 3, mas sobre o nível 1 a gente não tinha muita coisa. Muita coisa. O que a gente tinha eram as pessoas, os ditos influencers, que pegavam e falavam. Tanto que hoje eu sou amiga de alguns, e no dia que eu fiz essas amizades eu surtava dentro de casa. Mas eu lembro que foi muito o Roberto, que ele é neuropsicólogo. Hoje em dia a gente faz muita parceria junto. Ele foi um dos que me ajudou muito a entender sobre o autista adulto. Depois teve o Rodrigo Diesel, a Tabata, teve também a Isa. A Isa hoje é minha amigona, então assim, A Isa é um amor. ela é um amor. E foram eles que eu comecei a ver que, tipo assim, opa,
tipo, eu consegui entender sobre o cenário do meu filho, mas aí começou a me acender aquele alerta de: "Meu filho é tão parecido comigo e eu tô me identificando tanto com essas pessoas", principalmente com os conteúdos das mulheres, né. Porque a gente sabe que o autismo no homem é diferente do autismo na mulher. Sim. Então, aí eu comecei a me identificar, e aí eu fiquei 1 ano estudando sobre isso em segredo. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim: "Eu sou autista. Eu tenho certeza que eu sou autista. Meu Deus, eu sou autista, agora tudo faz sentido". E aí foi 1 ano tentando convencer a minha família. E aí quando eu e aí o pessoal falou: "Não, Júlia, não é possível, a gente teria percebido", até porque minha mãe é pedagoga. Então, Uhum. assim, né, ela falou assim: "Eu teria percebido", e a minha mãe, ela sempre foi também ligada à inclusão, então a minha mãe atuou e gostou muito de atuar, minha mãe atuava muito com síndrome de Down e tudo mais, então, assim, minha mãe gostava de estudar sobre essa parte da pedagogia, e ela fala assim: "Não, Júlia, eu teria percebido e tal, que não sei o quê". E aí eu comecei a conversar mais com a minha mãe, e aí a minha mãe ficou tipo assim: "Eu acho que talvez faça sentido o que você tá falando". E aí surgiu a oportunidade de eu fazer a avaliação neuropsicológica, fiz junto com o meu filho mais novo, e o nosso laudo teve 1 semana de diferença. E pra mim, isso é muito pessoal, mas pra mim o diagnóstico foi alívio. Assim, foi algo que os meus amigos Justificou muita coisa, justificou né? muita coisa. E e foi assim, meus amigos até estavam com medo do meu diagnóstico, tipo assim, do resultado ser: "Não, você não é". Porque eu entrei numa pira de que, tipo assim, ou eu sou autista ou eu sou, sei lá, maluca, ou eu tenho alguma outra doença grave, algum problema de personalidade, porque não eu entendi que eu não era normal. E aí quando eu entendi que eu não era normal, eu falei assim: "Alguma coisa eu tenho, não é possível que isso seja só personalidade". Porque aí Uhum. eu entendi que se isso fosse personalidade, eu era uma pessoa ruim. E aí eu comecei a entrar nessa pira, sabe, porque era muito eu estava numa fase que era muito difícil conviver comigo. Uhum. Uhum. E aí veio o diagnóstico, o pessoal estava assim, apavorado de do resultado ser não, porque achava que eu ia surtar. Mas a verdade veio. E é aquilo que a gente fala, né, pede como é que é aquela expressão? Pede manga não dá jaca, um negócio assim, né, que falam. Uma coisa dessa, sim. Eu falo que um fruto não cai longe do pé. Isso, é que eu não sou muito boa com expressões. Eu falo sempre esse, que eu acho que esse é mais fácil. É isso aí. Vamos lá, Júlia, entre os desafios do autista adulto, existe um esforço constante de adaptação? Cara, é muito bizarro, porque assim, eu consigo ter uma comparação muito clara do que é um autista que viveu sem suporte e Uhum. precisou se adaptar, daquele autista que cresceu com suporte, né? Porque eu vejo muita questão da comparação minha com meus filhos. E são situações completamente diferentes. Eu vejo que eles, hoje, por terem suporte, eles conseguem entender melhor, por mais que sejam crianças, mas entender melhor as nuances deles e se impor, se No processo de se autoconhecimento, né? isso. Do que se encaixar. É, porque o que eu acho difícil é eu vivi mais tempo não sendo autista do que sendo autista. Sim. Então, meu diagnóstico foi em 2024, se eu não me engano, tem pouco tempo de diagnóstico até, e eu ainda tô nesse processo de entender o que que é da Júlia, o que que é do autismo, ou é os 2. Uhum. E a gente eu particularmente ainda tô nesse processo de entender o que que é adaptação, o que que não é, o que que é frescura, o que que é Eu acho que personalidade. não é nada, e eu acho que quando a gente tenta separar é pior. É, Você é pode uma ser. pessoa autista e ponto, independente de ter pego o laudo há 2 anos atrás ou se tivesse pego daqui a 10 anos. Não é o que que é da Júlia, o que que é do autismo, tudo é da Júlia, porque tudo é sobre a Júlia. E cada pessoa é uma pessoa. Então é tudo sobre a Júlia. Não é, se é frescura, ou se não é, se é isso ou se é aquilo. Eu acho que tudo vai depender, óbvio, de uma interpretação social das coisas como Sim, acontecem, mas o autismo é um transtorno, né? sim, Ele é um transtorno, enfim. E que pode haver algumas peculiaridades com relação às questões interpretativas, rigidez cognitiva, pode ter alguma questão sensorial abrupta ou não, enfim. Tudo depende, você sim, entende? sim. Então,
Na minha cabeça, tá? Sim, sim. Sim, a Júlia é uma pessoa autista, mas tudo é da Júlia. É porque o que eu acho que é uma dificuldade muito grande pra quem teve o diagnóstico tardiamente, é porque é aquele típico que, assim, 90% já ouviu. Porque você ficou mais autista depois do diagnóstico. E a gente, depois do diagnóstico, a gente acaba tendo duas opções. Ou a gente vai usar o nosso diagnóstico como bengala, que é uma opção. Eu posso me apoiar no meu diagnóstico e falar, sou assim, eu tenho transtorno, E e dane-se. dane-se. Você que se vire pra me aceitar. E a gente tem a opção de tentar vencer as nossas limitações, Barreiras e as nossas limitações. barreiras. E não é vencer por vencer. A gente tem a opção de tentar se superar. Eu, Júlia, por entender no meu cenário que por conta. Porque assim, a gente até vai falar disso depois. Porque a convivência com uma pessoa autista, ela é difícil. Não tem como dizer que não. Ela é Sim. difícil. Então, eu hoje estou no lugar de tentar entender quais são as minhas limitações por conta do autismo. E aí eu tento entender o que, que eu posso fazer pra lidar com essas limitações. Sim. Eu vi esses dias um vídeo que eu achei muito interessante do Messina. Acho que foi ontem que eu vi esse vídeo, eu achei o máximo. Ele pegou e colocou assim: o que é o masking? Ah, não, esse vídeo eu O não que é vi. o masking? Alguma coisa assim. Explicando o que é o Aham. masking. Acho que era um vídeo assim, gente, se eu não esqueci, né? Que minha cabeça. Aí ele pega um pote de vidro, uma bonequinha de pano, que é maior do que o pote de vidro. E aí ele tenta enfiar a bonequinha dentro do pote de vidro. A bonequinha não entra. Aí ele tira aquela bonequinha dali. Aí depois ele pega a bonequinha de pano de novo e vai enfiando aquela boneca, a boneca fica toda amassada ali dentro. Aí Pra se ele ela coube. tampa o vidro, aí ele mostra o vidro com a boneca dentro e faz, tá vendo? Isso é o masking. É bem isso mesmo. Cara, eu achei aquilo muito didático. É. Eu falei, agora quem não tava conseguindo Mas eu entender. acho que é muito. Essa é a dificuldade, sabia? Eu acho que a gente precisa de mais conteúdos assim. Porque é algo que eu sempre falo, gente. Uma pessoa que. Quando a gente fala sobre deficiência, a gente precisa conseguir fazer com que as pessoas que não têm deficiência se coloquem no lugar das pessoas que têm deficiência. Porque é Sim. só assim que a gente consegue empatia. Empatia, né? E que pra gente conseguir lidar com as coisas na vida, a gente precisa da empatia dos outros. Uhum. E aí, o que que acontece? Se eu viro pra você e falo assim, fecha o olho e tenta desempenhar alguma tarefa, você vai ver que é difícil. Então, você vai entender o que uma pessoa que tem deficiência visual passa, das dificuldades que essa Sim. pessoa que tem deficiência visual passa. E é justamente essa dificuldade que eu vejo que as pessoas têm com o autismo. Porque o autismo não é algo palpável. É algo muito difícil, é algo muito abstrato de você conseguir explicar pra uma pessoa que não tem deficiência. Porque como que eu vou dizer pra uma E aí pessoa as que não tem pessoas deficiência? banalizam, né? As pessoas banalizam. Ah, não sei o Exatamente. quê. Enfim, as justificativas que a gente sabe que acontecem. E aí eu acho que é mais. A gente precisa de mais exemplos assim. Sim. Porque E a aí a pessoa maternidade, consegue entender. Júlia? Uma outra curiosidade, né? E a Cara, é maternidade? difícil. Olha, às vezes isso é algo que me pega muito, porque eu tenho muitas amigas autistas, né? E a Aham. gente fica sempre no looping de, não quero ser mãe. E eu tenho ali, eu sendo mãe, eu sou a que defende. Mas eu falo assim, gente, não é o fim do mundo, não, calma. Se você quer ter filho, tenha filhos. E elas ficam com medo por conta de serem autistas e terem as limitações. E de terem um filho também autista. Sim. E eu entendo, respeito completamente, mas é muito difícil. Porque, assim, pelo menos na minha família, eu sei que eu sou privilegiada, eu tenho rede de apoio, e isso pra mim é essencial. Porque se não fosse pela minha rede de apoio, eu não sei se eu conseguiria ser mãe. Esse é Dá um conta ponto. do recado. Não sei não, eu sei que eu não conseguiria. Porque por ter 2 filhos autistas, eles exigem muito. Exigem de terapia, médico, remédio, crise, você tendo que lidar. E fora o autismo, as demandas de criança. Então, é dar comida, você tem que deixar um ser humano vivo, né? A maternidade é sobre isso. Tem que deixar o ser humano vivo. E às vezes é difícil. Pelo porque amor de Deus! às vezes a gente não consegue. Eu, às vezes, esqueço de fazer o que eu preciso fazer pra eu ficar viva. Então, assim. Mas é bizarro, porque eu lembro de dar comida pros meus filhos, mas eu não lembro de comer. É nesse nível. E é muito difícil, porque meus filhos agora a gente tá passando por uma mudança muito brusca de rotina. A Fernanda sabe no Sim. off o que tá acontecendo. E os meus filhos começaram a ter crises agressivas muito fortes e comigo. Então, assim, a demanda tem
crescido cada dia mais. E então, a parte negativa da maternidade atípica autista tem se intensificado. Mas isso até quando não era assim, quando não era tão puxado, só pelo o dia a dia mesmo, porque tem dias que eu não aguento. Sim. Eu não aguento levar eles todo dia pra escola, buscar todo dia na escola. Eu não sou aquela mãe presente que tá em tudo, apesar de ser mãe representante, que é muito, às vezes, até confuso. Mas eu não sou aquela mãe que tá ali todo dia. Eu falto reunião. Eu sou aquela mãe que, se deixar por mim, eu não dou antibiótico na hora. Então, assim, às vezes eles querem dar abraço. Cara, eu não sou do contato físico. Não sou. E o meu filho mais novo, ele é do contato físico. Então, ele quer dar abraço, beijo Quer o tempo abraçar todo. toda hora, quer beijar. Isso me sobrecarrega. E aí, às vezes, eu falo assim, ó. E eu converso muito com eles. Isso é muito legal. Porque, como eles são autistas e eu faço muito essa coisa deles se entenderem, eu falo também sobre mim. Aí eu falo assim, ó, a mamãe agora tá em crise, a mamãe agora não tá bem, a mamãe agora não quer beijo, não quer abraço. E aí minha avó até brinca, fala, ai, tadinho, vai dar um beijo no garoto, o garoto quer te dar um beijo. Eu falo assim, mas ele precisa respeitar. Ele precisa aprender que tem horas que pode, tem horas que não pode. E agora eu não tô bem, se ele vier me abraçar, eu não vou, eu vou piorar. E aí é muito delicado, mas... No meu caso, foram gravidezes que não foram... Gravidezes, nem sei se essa palavra tá certa, mas assim, não foram planejadas. A gravidez Sim. dos dois não foi planejada. E então, né, lidei ali com as consequências da vida, mas de qualquer forma, é algo que a gente trabalha muito, né? Então, eu falo muito com eles e, graças a Deus, eu tenho muita rede de apoio. Porque senão eu Menina, não tu sabe conseguiria que eu dar tava conta. pensando no outro dia, teve um dia desses que eu tava com o Gabriel em casa. Estávamos eu e ele. E aí eu tinha falado alguma coisa pra ele. Que eu já até me esqueci o que que era, mas eu lembro que eu tinha falado alguma coisa. E aí eu peguei e falei assim, Gabriel, eu te falei pra você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele olhou pra mim, você não falou isso não. Eu falei, falei sim. Ele, não, você não disse. Eu falei, não, eu disse sim. Eu disse que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele, não, mas você não falou Ai, dessa esses forma, que não sei o embates. que. Aí daqui a pouco eu fiquei assim, gente, será que eu disse? Será que eu disse mesmo? Aí eu comecei com uma coisa na minha cabeça, eu falei que no final da discussão, eu já não sabia mais se eu tinha dito. Eu não sabia se eu tinha dito alguma coisa que eu já tinha esquecido que eu já tinha dito. Ele já não sabia mais se o que é que ele tinha ouvido ou se eu tinha falado o que eu não tinha falado. Ficou eu e ele olhando um pra cara do outro. E aí depois eu olhei pra ele e falei, quer saber? Vamos tomar um café. Ai, chega, cansei. Vamos Assim, tomar um café que é eu melhor. tenho muito esses embates com o meu filho mais velho. Meu filho mais velho, assim, ele saiu com a personalidade igualzinha a minha. Isso é o caos, né? Porque eu tenho problema com a minha mãe justamente por conta disso. Porque a minha personalidade é igual a da minha mãe. A gente se dá muito bem morando longe. Se a gente estiver junto, cara, esquece. A gente vai brigar toda hora. O negócio esquenta. Mas o meu filho mais velho, eu acho que essa é a minha maior dificuldade. Eu falo assim, se eu não fosse autista, eu penso isso muitas vezes, se eu não fosse autista, eu seria uma mãe muito melhor. Porque o meu autismo, às vezes, me limita a conseguir desempenhar um papel melhor, às vezes, pra eles, por conta, principalmente, da minha rigidez cognitiva. E isso é difícil demais, porque às vezes eu já vi situações onde eu engatilhei crises no meu filho por culpa minha. E, cara, a culpa pega pesado nessa hora, porque quando eu vejo que eu causei uma crise no meu filho por conta de uma dificuldade minha, eu já perdi as contas de quantas vezes eu me tranquei no quarto e chorava, e chorava, e chorava, porque assim, eu não sei o que fazer. Porque às vezes eu tento lidar de todas as formas e às vezes é coisa essencial, por exemplo, tem que tomar banho. Não vou Aham. deixar meu filho sem tomar banho. Fedendo, podre a criança, acabou de vir do jiu-jitsu, fez jiu-jitsu, futebol e tal. Quer tomar banho? Não quero tomar banho. Vai amanhã pra escola sem tomar banho. Cara, é um exemplo assim, esdrúxulo, mas assim, eu tenho que prezar. Igual ele às vezes fala, não quero comer. Como é que eu vou deixar meu filho sem comer nada? Não posso, é pela saúde dele. É. E aí eu preciso ser mais enfática, só que às vezes eu acabo tentando e aí me irrito. Às vezes a forma como ele fala engatilha a minha rigidez cognitiva e aí eu engatilho a rigidez cognitiva dele quando a gente vê, tá os dois em crise. Na Terceira Guerra Mundial. E é o caos. Eu falo que a minha sorte é que os meus vizinhos me conhecem desde criança, porque senão já teria batido a PM lá várias vezes, porque tem horas que o negócio pega fogo lá. Mas é isso, assim, eu acho que a culpa é muito forte.
Agora, entrando nesse assunto, já que a gente tá falando sobre família, então agora vamos entrar num assunto delicado que se chama relacionamentos. Ai, põe Até que delicado nisso. ponto o autismo impacta no relacionamento? Ah, até que ponto não impacta, né, eu acho. Eu acho que a pergunta tinha que ser o contrário, porque eu acho que impacta em tudo. Todo mundo que conhece meu trabalho no off, apesar do meu marido não aparecer tanto, sabe o quanto o bichinho sofre. Tadinho, não tem nem como falar que não, o bichinho sofre. E não só ele, né, eu acho que toda a família. Porque com as pessoas da rua, a gente tem muito do masking, né, então a gente não é quem a gente é na íntegra. Não tem como dizer. Eu sou uma pessoa naturalmente grossa, então às vezes eu vou falar e vou ser grossa, não vou perceber e tal. Mas é diferente de quando a gente tá em casa e a gente já passou por toda uma sobrecarga, e aí a nossa capacidade de entender, de conseguir respirar e falar direito diminui, né? E aí, às vezes, uma coisinha boba vira um negócio assim gigantesco e principalmente por conta da comunicação, eu acho. Porque sempre quando a gente fala de relacionamento, eu acho que o essencial para qualquer relacionamento, seja ele amoroso, de amizade, de família, Sim. a base principal do relacionamento é diálogo, é comunicação. E aí a gente tá lidando com um transtorno que tem prejuízo justamente na comunicação. E, cara, já teve discussões do meu marido durarem horas e horas e horas, porque eu viro pra ele e falo assim: "Eu não entendi". E ele fala de novo. Aí eu falo: "Eu não entendi". E aí ele fala de novo, de outra forma, e ele fala, sei lá, às vezes ele fala 10 vezes, e aí ele fala assim: "Eu não sei mais como te explicar, não sei mais o que falar pra você conseguir entender", porque às vezes eu não consigo entender. E aí a gente fica horas e horas e horas naquele looping. E fora várias outras coisas, né, quando a gente convive muito com uma pessoa, por exemplo, quando a gente tá casada, né, vamos focar nessa parte. Quando a gente tá casada, a gente tem as tarefas ali da casa, Uhum. de cuidar de marido cuida da esposa, então tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de finanças, então assim, é muita demanda. Uma dificuldade que eu tenho muito grande, que é com relação à disfunção executiva. Eu sei fazer muito bem as coisas que têm a ver com o meu hiperfoco. Agora, se você me bota pra varrer uma casa, eu não sei varrer uma casa. Mas me chama pra organizar um mega evento pra não sei quantas pessoas, eu vou conseguir fazer. Me fala pra fazer, sei lá, várias coisas relacionadas à minha área de trabalho, relacionadas ao meu hiperfoco, eu vou desempenhar muito bem esse papel. E isso eu vejo, pelo menos do meu marido, que é uma dificuldade pra ele entender. Sim. Porque ele não é autista. Ele é neurodivergente? É, mas ele não é autista. Então, ele não consegue entender como que eu consigo ser muito boa em umas coisas e tão ruim em outras. E ele fala assim: "Cara, não é possível, você é capaz". E eu tô explicando pra ele que, tipo assim, beleza, eu até sou capaz, mas eu não consigo. E ele não consegue entender que eu não consigo. E aí entram várias discussões e tal. Mas o que eu falo muito com algumas amigas minhas, a gente tem um grupo também lá na Incluir sobre apoio para autistas adultos. E eu falo muito porque tem muita gente que fala que assim, nunca vou conseguir casar. Nunca vou conseguir sair da casa da minha mãe. Isso é algo que muitos autistas adultos têm de Uhum. estigma, né? E eu falo assim, cara, vai, consegue. Nem que seja com outra pessoa autista. Aí eu falo assim, às vezes é até melhor. Às vezes é até melhor conhecer, tentar se relacionar com outra pessoa autista, porque ele vai entender mais ou menos ali a tua dificuldade. Mas não é impossível. Existem Sim. pessoas decentes ainda na Terra. Mas as pessoas têm muito essa dificuldade, porque a gente entende que é difícil conviver com a gente. A gente tem essa consciência. E aí, Júlia, nossa, primeiro assim, como como é interessante ouvir, porque de modo geral, eu acho que tudo isso que você tá falando vai representar muitas pessoas que vão ouvir e vão se identificar com isso que você tá falando. Então, assim, porque são coisas muito pessoais, né, e é difícil, às vezes, a gente estar realmente aberto pra colocar tudo isso pra fora, pra Sim. eu vou falar, enfim, vai ficar gravado, as pessoas vão ver, mas, assim, o quanto é importante. E eu vou entrar agora num assunto que eu acho que é tão importante quanto, porque muitas vezes a gente não quer enxergar as habilidades que a gente tem e aproveitar isso que a gente tem. E a Júlia que eu conheço,
que é minha amiga pessoal, né, para além de qualquer relação profissional, mas é uma amiga que eu tenho. Então, assim, é uma amiga querida que eu respeito, respeito o seu trabalho e sou fã do seu trabalho, isso é uma coisa muito importante também. Às vezes, a gente não tem noção do quanto a gente inspira as pessoas. E eu me lembro de várias vezes dentro das suas aflições, quando você, eu tô cansada, cara, é assim mesmo, a gente precisa ter resiliência, a gente precisa persistir, precisa continuar, não para. E ver o formato que as coisas vão tomando, como elas vão se transformando, é muito gratificante Sim. pra gente, enquanto amigo, ver. E óbvio que pra você também enxergar que as coisas vão tomando um outro rumo também é uma coisa muito interessante. E essa Júlia que eu vou entrar aqui, entre todas essas facetas que a gente falou aqui, de maneira muito breve, né? Porque se fosse se aprofundar, ia dar um podcast Ah, inteiro só pra falar de maternidade, um inteiro só pra falar isso de sim. E relacionamento. acho que é super Um válido, hein? inteiro só pra... Entendeu? Mas assim, eu vou entrar numa outra faceta que eu acho muito interessante, que é sobre o Instituto, né? O Saber Incluir, e também sobre a sua empresa, que é a Oficina da Arte Estúdio, que eu achei que foi uma puta sacada, uma coisa muito legal. Tem total sinergia com a sua personalidade, com o que você faz. E eu quero entrar nesses dois assuntos agora. Primeiro, querendo entender aqui como é que nasce o Instituto. Eu acho que eu acompanhei um pouco desse Não, processo, mas acompanhou acho que as total esse pessoas processo. precisam saber sobre esse processo. O propósito principal do Instituto, que eu também sei, mas as pessoas precisam saber, isso precisa ser falado, né? E depois a ideia de unir essa gestão digital com essa questão da inclusão com relação à oficina, né? A Oficina da Arte Estúdio. Então, eu quero que você faça um compilado aí dessas duas informações. Ai, Vamos lá. difícil, gente. É porque assim, nada foi planejado. As coisas, eu acho que as oportunidades foram aparecendo e eu fui aceitando e Se modulando, né? foi muito isso. Porque assim, eu sou evangélica. Então, assim, não tem como eu falar sobre isso sem. Não querendo fazer aqui apologia e tal, mas a minha ligação com tudo começou a partir da minha fé. Então, no ano de 2022 para 2023, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu quero atuar naquilo que o Senhor me designou para fazer na Terra. Porque eu acredito que todo mundo vem pra Terra com propósito. E eu não queria esperar eu ficar velha, assim, né? Velha não, mas eu não queria esperar estar mais velha, porque eu já era nova, mas já tinha filho. Então, assim, eu entendo que cada dia mais ia ficar mais difícil. E aí eu falei assim, eu quero começar a atuar naquilo que o Senhor me deu como propósito de vida. Isso foi de 2022 para 2023. Em 2023 surgiu a oportunidade de eu voltar para a faculdade, fazer pedagogia, que estava trancado. E aí, no primeiro período, eu peguei uma matéria extensionista. E eu tinha que fazer algo voltado para a comunidade. Nisso, meu filho já estava laudado, eu participava dos grupos como mãe mesmo. E nessa época não se tinha muita coisa ainda sobre o autismo. Apesar de 2023 ter sido ontem, é que as coisas sobre o autismo, assim, de 3 anos para cá avançaram muito, graças a Deus. Era um boom, né? Deu um boom muito grande. E aí eu virei para as minhas amigas da faculdade e falei assim: e se a gente fizesse um dia, uma tarde de jogos pedagógicos para as crianças autistas? Eu consigo direcionar e tal, porque eu sempre acabo sendo a líder do grupo, né? Por que será? Mas aí eu falei assim, o que vocês acham? As meninas amaram a ideia, elas toparam. E aí eu divulguei nos grupos que eu organizava como mãe. Quer dizer, eu divulguei nos grupos que eu participava como mãe. E a gente se organizou para 15 crianças, foram 30. Aí a gente viu que, tipo assim, opa, tem demanda, né? Eu vi que tinha demanda. E aí as mães ficaram, quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? Aí eu olhei para as minhas amigas da faculdade, tão loucas quanto eu, falei assim, vocês topam fazer outro? Aí elas, vambora. Algumas toparam, outras não. Algumas, inclusive, estão comigo até hoje. Keila, Julinha, Maria Clara, estão comigo até hoje. É muito legal. E aí elas falaram assim, vambora. E aí no segundo, inclusive, foi quando você chegou. Então assim, você pegou literalmente o início de tudo. Eu lembro. E ela falou assim, vamos fazer o próximo? Vamos organizar o próximo. Vou organizar na pracinha atrás da minha casa. E divulguei também. A gente se organizou para 50 crianças. Foram quase 100 crianças naquele dia. E aí as coisas foram acontecendo, assim. Eu não consigo nem dizer exatamente o que foi, assim, né? Qual foi o que a gente foi fazendo e tal, porque foi tudo muito rápido. Eu acho que eu não tive nem tempo de associar direito o que eu tava fazendo. Eu sempre fui muito da causa social. Antes eu era muito ligada à causa animal, por exemplo. Então, quando eu me tornei mãe atípica, eu falei assim, não, eu quero trabalhar com alguma coisa social também. E aí surgiu a oportunidade, foi indo. E aí, só que a gente na época não era ainda
ONG, digamos assim. Aham. Hoje é que a gente está começando a se estruturar para poder fazer essa transição. Porque, como a gente não entendia nada, aí eu falei assim: eu preciso de um CNPJ. E a minha madrinha, ela tinha experiência como empresa. Aí ela falou assim: como a gente não sabe ainda o que vai ser, vamos abrir um CNPJ, vamos no MEI, porque aí pelo menos a gente tem um CNPJ e tal. Com isso, ela tem experiência, né? E ela é minha maior rede de apoio com relação aos projetos. E aí foi ano acontecendo. Aí a gente organizou o próximo, aí a gente foi para 80, foram mais de 100 crianças, e aí foi indo. E aí o que acontece? Antes a gente era focado só no lazer. Só que aí eu comecei a criar um vínculo muito legal com as mães, porque na época eu trabalhava atendendo crianças, né, no meu trabalho como professora. E aí eu criei um vínculo muito legal com as mães. E aí eu percebi que muitas mães não conseguiam lidar muito bem com algumas dificuldades dos filhos, igual eu conseguia, porque muitas mães não tinham acesso às informações que eu tinha. Sim. E a capacitação, ela é essencial quando a gente lida com o autismo. Uhum. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de orientação, né, de acolhimento, ia chamando alguns parceiros, e aí a gente fazia orientação jurídica, e a gente fazia orientação psicológica, e a gente ia fazendo esse trabalho. E aí a gente chegou na parte de precisamos capacitar. E aí dividiu um pouco, porque a gente precisou capacitar as mães, mas algo que eu também tinha muita dificuldade e tenho até hoje, assim, de forma muito brusca, a dificuldade de lidar com profissionais. Sim. Porque os profissionais, eles têm a realidade deles. E adoram despejar nas mães, falar assim, você não adianta você deixar aqui só comigo, porque são só 30 minutos por semana e tal, não sei o quê. Sendo que assim, então a gente precisava explicar para os profissionais como é que era o lado da mãe, o lado da pessoa autista e tudo mais. E aí a gente passou a ter essa capacitação de famílias e profissionais. Então hoje a gente atua promovendo eventos de lazer, acolhimento e capacitação de profissionais e famílias. A gente não faz terapia, muita gente pergunta, mas terapia É. não é o nosso foco. Sim, maravilhoso. E a empresa, Júlia? Então, a empresa também surgiu nessa muvuca toda, porque, na verdade, eu fazia produtos personalizados, blusa, tanto que as blusas que você me vê usando, que tem alguma estampinha e tal, sou eu que faço. Blusa, caneca, Essa mulher faz tudo, gente. Vocês não estão entendendo. de tudo que der pra fazer eu faço. Caraca. E eu, por exemplo, também faço fotografia, a gente na oficina também faz ensaio fotográfico e tal. Só que na época a gente foi antes de tudo, porque quando meu filho mais novo, eu ainda nem estava na faculdade, estava na pandemia, eu precisava fazer algum dinheiro. Aí eu abri uma loja de produtos personalizados, porque produtos personalizados é algo que vende, né? Principalmente em Sim. época de Dia das Mães e tal. É. Só que aí, com o instituto, esse trabalho da oficina ficou muito parado. E eu sou muito boa, assim, né? Não é que eu sou muito boa, mas assim, eu tenho Uma uma habilidade. habilidade muito grande pro digital. E, assim, né, a gente consegue. Os nossos perfis têm crescido bem bacana e tal. E aí eu falei assim: eu posso mudar um pouquinho aqui esse meu trabalho da oficina. Não queria perder o que eu já tinha Aham. construído, mas o que a gente pode fazer pra trazer ele Manter pro que e. eu tenho hoje também de expertise, que é lidar com a inclusão. Que é o que eu vejo muitas das vezes, por exemplo, eu vejo clínicas e clínicas produzindo vários conteúdos, mas que não conversam com o público-alvo delas, que é as mães, as famílias atípicas. Então, o que a gente hoje atua fazendo é isso. E aí a gente mudou um pouquinho, a gente continua, se quiser blusa, se quiser caneca, a gente faz. Mas a gente hoje atua fazendo essa gestão de perfil. Sim, isso é muito legal. Tá numa crescente, inclusive. Sim, e tem sido bem bacana, assim. A gente agora vai fazer. Porque me procuram muito pra falar é porque, nossa, Júlia, você fala tão bem pra câmera e tal, não sei o que. Eu queria ser assim, que nem você, que liga a câmera e sai falando. E no início não era tão assim, mas a gente hoje tá, inclusive, que vai lançar um curso em breve, que é o Destravando no Digital, que é pra profissionais, especialmente da inclusão, que são ótimos profissionais, mas que quando liga a câmera e não consegue falar. Então a gente em breve Então, bora vai tá aí. destravar essa coisa aí. Júlia, estamos chegando ao final do nosso podcast. E aí, o que eu queria? O que você gostaria que as pessoas entendessem de uma vez por todas? Cara, é difícil, porque tem tanta coisa, né? Tem. Mas eu acho que, sendo autista adulta, o que eu acho que eu poderia falar não tem como. Tem que ser duas coisas. A primeira delas é: mãe, seu filho vai crescer.
Então não adianta você querer invalidar uma pessoa autista adulta que tá conseguindo, aos trancos e barrancos, sobreviver, ter o mínimo de autonomia possível, independência, enfim. Porque eu acredito que você espera que o seu filho se desenvolva, tenha autonomia, então um dia o seu filho pode estar ocupando esse lugar. Então eu acho que é importante você ter essa consciência de que o autista adulto hoje pode ser o seu filho amanhã. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa que eu gostaria de falar para os profissionais, que tem a ver também com isso, se você é um profissional que lida com autismo, eu acredito que você espera que o seu paciente hoje, que provavelmente é criança, porque a grande maioria dos terapeutas lidam com crianças, você espera que o seu trabalho seja um trabalho bem feito e que a conclusão dele seja o quê? Que você consiga que o seu paciente se desenvolva, tenha autonomia. Então, lembre que nós também estamos aqui. Nós estamos ocupando os lugares hoje, nós estamos hoje conseguindo falar, nós estamos hoje conseguindo brigar pelos nossos direitos, porque por muito tempo foram apenas as mães que brigaram, foram apenas as mães que falaram. Sim. Mas hoje a gente consegue também brigar pela gente. A gente é muito grato pelas mães, a gente espera que seja todo mundo junto, mas hoje nós estamos aqui. Então, lembre-se que por mais que você consiga estar, vou falar sobre o que aconteceu comigo, por mais que você consiga estar, por exemplo, em um congresso e consiga estar lá bem, existem as pessoas que estão lá a muito custo, mas que são profissionais e que muitas das vezes são ótimos profissionais, mas que vão precisar passar por uma fila preferencial no banheiro, furar a fila para usar o banheiro PCD, porque tem ali uma dificuldade na interocepção. Então, às vezes, percebe que quer fazer xixi quando já tá quase se mijando. E é meio esdrúxulo falar isso, mas é porque às vezes a gente precisa falar. Existem as pessoas que estão ali, mas que estão ali a muito custo. Então, eu gostaria muito de respeito. É isso com a gente. Sim. E que mensagem que você poderia deixar agora, Júlia, para as mulheres que ainda não se entendem ou que não têm o diagnóstico? Eu sei que é muito difícil você viver sem uma resposta, você viver entendendo que tem alguma coisa ali, mas que você não sabe o que que é, mas independente se, eu sempre falo isso, né? Independente se é um diagnóstico de autismo ou outro diagnóstico, saiba que as pessoas não estão limitadas a viver numa caixinha. Cada pessoa é única, cada pessoa vai ter a sua dificuldade, a sua limitação, e que tá tudo bem não tá sempre tudo bem. Que tá tudo bem que ter dias que você vai ser 100% e tá tudo bem ter dias que você vai ser 20%. O importante é não desistir e principalmente não desistir de si mesma, de procurar evoluir a cada dia mais com cuidado e respeito consigo mesmo. Porque se você não tiver respeito com você, o outro não vai ter. Então, primeiramente, tenha respeito consigo mesmo, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Hum. Então, Júlia, muito obrigada pela sua coragem, pela sua disponibilidade de poder estar abrindo o coração, né, aqui pra gente, pra falar sobre uma realidade que é muito invisibilizada, assim, banalizada muitas vezes, enfim. É um tema muito sensível. Queria agradecer mais uma vez à produtora Globo por abrir esse espaço aqui pra gente, pra esse episódio tão importante, né? E o que não pode faltar, pra quem já assistiu os outros podcasts vai saber o que eu tô falando, né, dona Areta? A Areta, ela sempre faz um negócio aqui que eu tenho que ler no final, que é uma chamada, né? Que ela diz assim: se você chegou até aqui, vai lá e comenta a palavra-chave. Qual é a palavra-chave, Areta? Pertencer. É isso. Pertencer. Então, gente, compartilha muito esse episódio, ajudar, né, as pessoas a talvez se reconhecerem nessas realidades ou compartilhar com outras pessoas que precisam saber essa realidade também. Até o próximo episódio do nosso Lealcast. E é isso, gente. Uma boa semana para todos vocês. Hoje eu vou lembrar, a Areta não vai precisar fazer símbolos para eu abraçar minha convidada. Eu vou levantar, entendeu, Júlia? E a gente vai se abraçar. É isso. É isso.